não conseguem. E também está escrito na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem está ordenado uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. O homem não pode voltar e reencarnar-se. Esta é uma teoria de religiões orientais que chegou até o Ocidente, mas a Bíblia não nos dá base para este tipo de entendimento da fé cristã. Então eu lhe torno a dizer, querido, que é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E este novo nascimento não diz respeito à reencarnação. Entre o que Jesus ensinou e deixou no Evangelho e entre o que dizem os outros, eu digo a você, fique com Jesus. As suas palavras jamais passarão. Você precisa nascer de novo e não existe reencarnação. O que existe então? Qual é a solução? A Bíblia fala de encarnação. O que é encarnação? O Evangelho de Jesus também responde. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, verso 14, está escrito: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a verdade de Deus. Então, a mesma Bíblia, o mesmo Evangelho, o mesmo Jesus, que disse para você e disse para mim que não existe reencarnação, existe a encarnação. Ele se encarnou por mim e por você. Jesus é o Verbo vivo de Deus. Ele fez-se carne, ele se encarnou por mim e por você. Jesus é Deus, ele deixou a glória, fez-se homem como nós, habitou entre nós como palavra encarnada de Deus, para que eu e você pudéssemos crer na sua palavra e com isso encontrássemos vida eterna. A Bíblia também fala de uma outra questão muito importante. A mesma palavra que nos ensina que não existe reencarnação, o que existe é encarnação de Jesus entre nós. Esta encarnação também gerou uma outra verdade absoluta de Deus para mim e para você. A Bíblia fala de ressurreição. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 11, verso 25 e 26, assim declara: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esta é a grande boa nova. Essa é a boa notícia de Deus para mim e para você. Por isso que a Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala de relacionamento. O meu Deus, que me amou primeiro, criou todo o universo e este planeta para um relacionamento sem barreiras entre Ele e eu. Com isso, eu e você passamos a ter um acesso direto com Ele. Mas aí veio o pecado, e o pecado fez separação entre eu e o meu Criador. O pecado trouxe a religião, que não supriu esta necessidade. Como não supriu de Nicodemos, também não tem suprido de você. Mas aí, Jesus, que é o Cordeiro de Deus, veio ser a verdadeira ponte. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito no Evangelho, em João, capítulo 14, versículo de número 6. E Ele, então, fez a ponte que tirou toda e qualquer dúvida sobre uma possibilidade de reencarnação e me trouxe a certeza da encarnação de Jesus por mim e a ressurreição de Jesus para mim. Porque Ele veio por mim, Ele morreu por mim e Ele voltará para mim. Esta fé, ela é a fé do Evangelho, a fé que Jesus nos deixou. Então, querido, a melhor hora para se pensar na eternidade é agora, enquanto estamos vivos e podemos ter a certeza
da esperança da ressurreição. A eternidade existe, você foi feito para ser eterno e você precisa fazer uma escolha espiritual. Escolha Jesus. Escolha a promessa de vida que Ele deixou para mim e para você. Quando você vai pensar nesse assunto? Quando você estiver do outro lado? Não. Você precisa pensar nesse assunto hoje, enquanto há vida, enquanto há esperança. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, meu querido amigo, meu irmão que me ouve neste momento. Eu quero deixar com você esta mensagem na breve certeza de que eu e você, neste mundo, vamos viver o novo nascimento, para jamais morrermos eternamente.